Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Estamos terminando a semana intensa. Começamos aí com o Centro-Oeste Export lançamento, palestra do diretor-geral da ANTAC, uma ampla programação ao longo da semana. E fechamos agora, abrindo a nossa série do segundo ENAP, a live liderada pelo ENAP. Hoje um tema super importante, Decreto 10672, e desburocratização do uso de instalações portuárias. Quero inicialmente saudar a doutora Flávia Takafashi, diretora do Departamento de Gestão de Contratos da Secretaria Nacional de Portos. Flávia, mais uma vez, obrigado pela sua presença, você sempre participando conosco das nossas atividades, sempre um prazer tê-la aqui conosco. Flávia vai fazer a apresentação e, na sequência, na parte aí do debate, da participação especial, eu quero iniciar, mais uma vez, saudando nossa presidente do Conselho Feminino, Maiara Chaves, presidente da ABEP, presidente da Companhia Docas do Ceará. Maiara, mais uma vez, obrigado também pela sua presença, sempre importante tê-la aqui conosco. Quero saudar o Dr. Fabrício de Bortoli, meu xará, diretor de Administração e Finanças do Porto de Imbituba. Fabrício, seja bem-vindo a este espaço, ao Brasil Export, na tarde de hoje. Saudar a minha amiga Ana Paula Calhau, diretora de Gestão Comercial e de Desenvolvimento da Codeba, Companhia Docas da Bahia. Ana Paula, mais uma vez também obrigado pela sua presença. E, por fim, meu amigo Jean Paulo Castro e Silva, diretor de Negócios e Sustentabilidade da Companhia Docas do Rio. Jean, seja bem-vindo mais uma vez. Você que já está acostumado aqui com esse nosso espaço, já participou também bastante. Então, hoje é uma tarde muito especial aqui para o Brasil Export. Eu vou já iniciar passando a palavra para a Flávia, que a Flávia possa já fazer a sua apresentação inicial, e depois, na sequência, abrindo com a Maiara e depois seguindo a mesma ordem. Tá? Então, Flávia, seja bem-vinda, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui para esse fórum, agradecer ao Dr. Mário Povia, que foi quem fez o convite diretamente. É sempre muito bom poder discutir aqui nesse ambiente.
Vou falar um pouquinho sobre as inovações, né, jurídico-regulatórias que vieram a partir do decreto 10.672, era um decreto muito esperado, desde que foi publicada a Lei 14.047. E ele acabou trazendo a regulamentação de alguns institutos que já estavam previstos na lei, mas também trouxe algumas inovações, algumas pequenas alterações que nós já tínhamos refletido sobre ela há um tempo, sobre a necessidade de fazer essas alterações no decreto, e aí aproveitamos a oportunidade da alteração para poder fazer a publicação e para poder já flexibilizar alguns institutos do decreto, né? Eu não vou me ater especificamente a todas as alterações, mas eu queria pelo menos passar por algumas delas que eu acho importante, né? Quando estávamos promovendo, já finalizando o decreto, veio a tão conhecida revogação da lei de licitações, né? Então, nós tínhamos que o decreto 9.048, que alterou o 8033, fazia algumas menções à lei de licitações, e como a lei de licitações estava sendo alterada, nós também tínhamos que fazer essa alteração para poder compatibilizar o texto. E mais que essa alteração, nós tínhamos também que já tínhamos uma percepção inicial de que alguns dos números, algumas das discussões, das vinculações que o decreto de portos fazia com a lei de licitações, não se adequava muito à realidade do setor, né? Que era a questão do valor que limitava os contratos compatíveis de estudo simplificado para arrendamento portuário e o limite acima do qual é obrigatório a ter audiência pública dos leilões de licitação. Então, essas duas vinculações do decreto que faziam vinculação, né, à lei de licitações foram alteradas para permitir, numa dessas, da audiência pública, que a ANTAC estabelecesse o limite mais adequado para as licitações, e o outro que fosse retirado dos estudos simplificados, que fosse retirado esse limite, né? A gente entendia que o decreto já tinha as regulamentações específicas, o estudo simplificado já tinha começado a fazer, nós aqui no Ministério já tínhamos começado a modelar licitações por meio de estudo simplificado, né? Eu vejo aí que o Jean está com a gente, o Porto Rio de Janeiro foi um dos primeiros portos a utilizar esse tipo de estudo para promover a licitação de terminais. Então, a gente viu como um momento adequado também para estar fazendo essa alteração, para melhor atender o setor portuário e ter realmente um instituto que aplicasse mais, já que a lei de licitações ela é simplesmente subsidiariamente aplicada, né? Uma regulamentação importante que veio foi a dispensa de licitação. A dispensa de licitação já tinha uma ansiedade bastante para a regulamentação dela, justamente para tentar entender, né, como esse instituto seria aplicado. E nós tínhamos o desafio de estabelecer qual que era o fluxo processual, qual que era o mercado que ia ser aplicado, e sem esquecer do motivo pelo qual ele surgiu na lei, né, 14.047. Quando ele veio também já como fruto das contribuições que foram feitas pelo Tribunal de Contas no Acórdão 2711, era justamente para tentar identificar aquelas situações, aquelas instalações portuárias em que haveria um interesse maior em fazer a dispensa de licitação e se adequasse a esse modelo, né? Sem descaracterizar a necessidade da licitação, que essa continua sendo a regra do setor portuário. Então, nós tínhamos o desafio de tentar enquadrar a utilização desse instituto para o caso de haver apenas um interessado. Mas como identificar um único interessado, né? Durante a discussão, sempre tinha-se um receio de voltar aquele temido conceito de carga própria e carga de terceiro, né? Porque, naturalmente, quando a gente identifica um contrato em que vai ter um único interessado, ele naturalmente vem com uma vinculação de uma cadeia verticalizada, ele vem com uma ligação natural com aquele que quer explorar a área para explorar as suas próprias cargas, mas nós não podíamos trazer de volta o Instituto da Carga Própria e Carga de Terceiro, porque justamente a queda desse conceito foi o que permitiu, com a Lei 12.815 e o Decreto 8033, a gente ampliar a participação no setor portuário, né? Então, foi tentado esse fluxo de que, olha, no momento do EVTE, qual que é o primeiro passo de uma dispensa de licitação?
continua sendo a realização de uma EVTEA. E no momento de uma EVTEA, a gente vai identificar, pelo estudo de demanda, pelo estudo da Interlândia e do mercado que aquela instalação portuária pretende atender, se há um potencial para que seja uma dispensa de licitação, porque vocacional, quando a gente olha a vocação, naturalmente ela está vocacionada para atender um único interessado, né? E aí, diante dessa análise inicial do estudo, a autoridade portuária seria chamada a fazer esse chamamento público através da publicação de um instrumento convocatório. Quando a gente analisa a demanda, quando a gente, pela expertise do Ministério, na análise dos EVTEAs, a gente hoje entende que, naturalmente, esse instituto ele vai ser aplicado em portos onde haja áreas mais ociosas para serem exploradas. Não que essa seja uma regra. O decreto não traz nenhuma limitação de que esse instituto só possa ser aplicado em porto A, B ou C, ou em tais condições de exploração diária. Mas é porque, naturalmente, portos hoje que tenham mais áreas ociosas, eles naturalmente são portos onde não há tanta competitividade pela utilização da área a ser arrendada nos portos. Porque se tivesse realmente uma competição maior para ocupar essas áreas, novos arrendamentos já teriam, né? Então, hoje a gente olhando Santos, por exemplo, que é sempre muito emblemático, na primeira pergunta, que sempre quando olham esse decreto, perguntam, isso pode ser aplicado em Santos? No limite poderia, né? Não tem nenhuma vedação específica. Mas será que a gente vai abrir algum chamamento público em Santos e vai aparecer um único interessado? É difícil confirmar, né? Mas a tendência de mercado, a tendência de disputa de exploração de áreas em Santos nos leva a crer que esse instituto dificilmente seria aplicado lá. Não porque há uma vedação do decreto, uma vedação legal, não há nenhuma vedação desse tipo, mas os estudos que vão levar a esse entendimento inicial da possibilidade de haver um único interesse, a gente acredita que dificilmente vai acontecer em portos como Santos, em portos como Paranaguá, portos como Itaqui têm demonstrado também muita concorrência, então dificilmente vai ter também. Mas é sempre uma aposta, né? A gente acha que hoje ele vai se adequar muito mais a portos menores, a portos com áreas mais ociosas, em que é muito comum que as próprias autoridades portuárias recebam aqueles empresários, aqueles interessados em operar aquela área, mas diante do rito de licitação, do rito que tem, aqueles empresários acabam vinculando a sua carga, às vezes para terminais privados, fora do porto, ou para outros portos públicos, consiga de alguma maneira vincular possibilitar a movimentação daquela carga, e aquela carga não volta para aquele porto, porque o tempo de uma licitação demora bastante. Então, para esses casos, a gente vislumbra que esse Instituto de Dispensa de Licitação ele vai ser melhor aplicado. Mas não tem nenhuma vedação física, nenhuma vedação regulatória sobre aplicar isso em todos os portos. Talvez, em algum momento, quando a gente acabar, né, com esse passivo que nós temos de licitações, nós temos um passivo de áreas a serem licitadas. A gente avançar, não ter muito mais esse passivo e a gente conseguir regularizando a exploração de portos, de áreas em todos os portos, talvez esse instituto passe a ser aplicado em portos mais competitivos, porque ele já está, de alguma forma, mais estruturado, as áreas já foram divididas de maneira competitivamente significativa, e a gente possa avançar com a aplicação deste instituto. Mas hoje a gente vislumbra em portos que têm áreas mais ociosas, né, que têm áreas mais disponíveis para serem dadas em arrendamentos portuários. E um importante instituto que vale a pena apontar sobre a dispensa é justamente a questão da exigência de garantia, né? Por que foi trazida a exigência de uma garantia? Justamente porque nós tínhamos que tentar estabelecer algum instituto que afastasse a possibilidade de qualquer chamamento público, né, se tivesse sempre dois interessados. Que se eu fizer um chamamento público e sempre tiver dois interessados, significa que eu não vou conseguir fazer a dispensa em nenhuma delas, porque sempre que houver mais de um interessado, eu vou precisar seguir o trâmite para um processo natural de uma dispensa de licitação. Então, qual seria um jeito da gente afastar eventualmente? Só um minuto.
E aí nós tínhamos que fazer algum instituto que tentasse inicialmente, pelo menos, a gente evitar alguns comportamentos oportunistas, onde um outro interessado, ele não quer, na verdade, movimentar, ele quer simplesmente entrar naquele chamamento público para impedir que o outro celebre o contrato diretamente. Então, o que é a garantia nesses casos? Ele aporta uma garantia, né, os interessados, eles aportam uma garantia no momento de chamamento público. Caso tiver apenas um único interessado, a gente celebra o contrato diretamente. Se tiver dois interessados, esses interessados que entram no chamamento público, eles assumem um compromisso de entrarem, de bidarem na licitação. Por que isso? Porque justamente a partir do momento em que ele aporta uma garantia que será sempre devolvida, tá? Depois da licitação ou depois de celebrar o contrato, ele dá a demonstração de compromisso que, de fato, ele quer explorar aquela área, ele tem o real interesse em entrar naquela área. Na verdade, não é só um comportamento, né? Ou que seja, vai diminuir, porque é difícil alguém que não tem esse interesse assumir de cara, de início, esse interesse em perder o valor, né, da aportado, mas ele pelo menos já demonstra o interesse em querer explorar a área, e desde que tenha, então, mais de um interessado, o processo segue para a licitação. Se for só um interessado, ele vai seguir diretamente para a assinatura do contrato de arrendamento junto com o Ministério da Infraestrutura. Então, essas são as regras gerais e os entendimentos que a gente estabeleceu de forma geral no decreto, e já estamos aqui trabalhando nas primeiras dispensas de licitação, né? Já tem alguns EVTEIAs que, naturalmente, a gente já na hora da aprovação percebe essa possibilidade, essa vocação natural de atender um único interessado, e a gente já está estudando para ver se é o caso de, para essas circunstâncias específicas, já emitir uma orientação para a autoridade portuária para que ela possa fazer o chamamento público. Vieram algumas alterações sobre as concessões portuárias, mas eu acho que aqui não vale muito a gente entrar nelas, já que a gente está falando de investimento de portos públicos, né? Mas são alterações gerais que vão viabilizar melhor as concessões, já que a gente está avançando aí nos estudos de concessões, Codesa praticamente finalizado o modelo, Santos avançando de maneira muito rápida também. Foram alterações pequenas, alterações pontuais, mas que a gente entendeu como relevantes para que pudesse flexibilizar o modelo e permitir a aprovação de um instituto, de um modelo de concessão que fosse realmente mais atraente para ambas as partes, tanto para o parceiro privado, tanto para o parceiro público. Das licitações, uma alteração importante que aconteceu, né, em relação aos arrendamentos portuários foi a retirada dos prazos de 100 dias, né? E esses 100 dias, lembrando que ele veio junto com os 100 dias da publicação do edital para a realização do leilão, né? E esses 100 dias, ele nasceu junto com o decreto 9.048, né? Então, uma alteração recente do 8033, que veio com o decreto 9.048, que à época, eu até na época participei do grupo de trabalho para fazer o 9.048 também, para publicação, estava pela agência. Qual que era o objetivo? Era justamente permitir um prazo adequado que o agente, né, o interessado, a iniciativa privada tivesse para poder melhor avaliar aquele empreendimento e realmente ter a segurança jurídica e ter tempo suficiente para que ele pudesse atestar o seu interesse na entrada daquele arrendamento, na licitação daquele arrendamento. Mas com o andar, né, das licitações, com a expertise que foi desenvolvida tanto pela ANTAC quanto pelo Ministério, qual foi uma conclusão natural que se chegou? Falou, olha, esse prazo de 100 dias, ele é importante mantê-lo para casos para contratos em que naturalmente vão ter muitos interessados, ou que o modelo de negócio, ou que o EVTEIA tem número de investimentos que são importantes, né, de grande monta, ou que o próprio mercado, a carga a ser explorada, ela tem alguma
peculiaridade que precisa ser estudada ou alguma regra regulatória que precisa ser melhor entendida. Então, esse prazo de 100 dias é um prazo adequado para poder manter. No entanto, pode ter licitações, né, de contratos menores, né, de contratos que não tem tanto investimento, ou a logística já é uma logística consolidada, ou não tem tantas dúvidas em relação a quais são os interessados, ou dos próprios interessados que vão entrar, que às vezes esses 100 dias, ele só faz aumentar o prazo de um certame licitatório, né? Quando em 30 ou em 45 dias ou em 60, nós teríamos condições de fazer com a mesma segurança, com o mesmo interesse e atendendo o mercado de mesma natureza, né? Ficou um prazo subjetivo, né? O edital, respeitado o mínimo legal, o edital pode estabelecer o prazo. Agora, vai ser sempre uma necessidade vista dependendo do mercado, né, que aquela instalação portuária pretende atender. E aí, mais uma vez, né, assim, qual a percepção natural? A percepção natural é que em portos mais competitivos, esse prazo seja maior, né? Aqueles terminais em que tenha naturalmente uma competitividade maior para a exploração daquela área, tem um prazo maior, ou que tem uma dinâmica, uma logística concorrencial, uma dinâmica de operação diferente, que se use um prazo mais próximo do 100, né? Mas em portos menores, que ali naturalmente ele está vocacionado para um mercado mais específico ou de uma logística mais simplificada, esse prazo tende a diminuir, mas vai ficar sempre subjetivo, né, vinculado à publicação do edital de licitação. E aí uma outra alteração, né, que veio no decreto e vinculado também à possibilidade de maior exploração de cargas nos portos organizados foi a questão do contrato de uso temporário, né? Quem está no setor já conhece o contrato de uso temporário, ele já foi bastante utilizado, né? Eu sempre trago o exemplo do contrato da Suzano no Porto do Itaqui. O contrato da Suzano, ele nasceu como um contrato de uso temporário para poder testar aquela carga no porto. Aquele teste de carga, né, foi um teste eficiente, onde pôde se manter, né, se viabilizar uma nova logística de carga para aquele porto, tanto é que o contrato, inicialmente, o terminal que inicialmente nasceu como uso temporário, depois ele foi licitado, e hoje é um contrato de arrendamento de longo prazo, né? Então, essa é a vocação natural do contrato de uso temporário. Aquela carga em que não tem uma tradição de movimentação, que não tem um mercado consolidado naquele porto, e aquele porto possui cargas ociosas para movimentação de cargas, pode a autoridade portuária fazer um uso temporário por aquele prazo de 48 meses, que é um prazo improrrogável, e durante a execução desse contrato, deu 2 anos, né, deu 24 meses de exploração, já se percebeu que aquela carga se viabilizou ou tem um potencial de viabilizar naquele porto, começa, então, os trâmites para a licitação daquele arrendamento, porque já possibilita uma exploração perene daquela área, né? E o contrato de uso temporário, quando ele foi regulamentado pela ANTAC, ele foi regulamentado lá pela Resolução 2240 de 2011, ele trouxe um potencial muito grande de atração de cargas. À época, ele estava destinado naturalmente a duas destinações. Uma era essa de cargas não consolidadas, e uma era o mercado de cargas offshore. Ele até tinha um prazo diferenciado, né? Carga offshore, à época, o mercado do pré-sal realmente era um mercado muito fortalecido, e ele tinha essas duas diferenciações. Agora, ele não tem mais essa dupla vinculação, ele não tem mais essa questão de carga offshore ou mercado não consolidado, porque acaba que um terminal, para atender o mercado offshore, se também não for uma carga, né, que aquele porto tem naturalmente, ele acaba sendo um mercado não consolidado, então ele consegue atrair por essa vocação nacional, vocação natural do contrato de uso temporário. Então, não tem mais essa diferenciação que a regulamentação da agência trazia, né? Agora é só para mercado não consolidado e com prazo único de 48 meses. E a época, né, depois da agência a norma da agência foi suspensa, mas a época que chegou a ser editado, nós tivemos contrato de uso temporário no Porto de Itaqui, no Porto de Maceió, no Porto de Pelotas, no Porto de Porto Alegre, Recife,
teve Santana, São Sebastião, Porto de Vitória. Então, foi um instituto que a gente, na época, entendeu como adequado e como realmente interessante para trazer, né, para atrair novos investimentos, para trazer novos investimentos para os portos, e agora ele vem trazendo essa regulamentação pelo decreto 9.048, né? Desculpa, pelo decreto 10.672. Qual que é uma diferença crucial que veio da regulamentação em detrimento do que estava previsto antes pela agência reguladora? É a questão do alfandegamento, né? Quando a agência reguladora regulamentou o Instituto, o alfandegamento só era o alfandegamento em nome da autoridade portuária, era um alfandegamento público, né? Não era um alfandegamento em nome do titular da instalação portuária, como é no caso do arrendamento portuário ou de um terminal privado, né? E era desse jeito por conta do alcance da regulamentação da agência de dispor de um instituto de ocupação diária, né, de maneira infralegal. Então, estava dentro dos trâmites, do limite de competência da agência, e esse limite de competência, né, foi, na época, atestado pelo Tribunal de Contas, embora depois tenha vindo uma decisão judicial afastando a resolução da agência, afastando a aplicação, né? Mas agora, por força de lei, né, como um instituto criado por força de lei e a regulamentação do decreto, permite, então, que o alfandegamento seja em nome do titular do contrato. E essa possibilidade, ele traz mais segurança para o investidor, porque temos, né, não é raro existir, né, condições em que o alfandegamento você operar uma carga com o alfandegamento em nome de outro, da autoridade portuária, cria algumas dificuldades, né, de ordem burocráticas e operacionais que podem afastar, né, ou que pode diminuir o interesse do investidor em querer ocupar a carga usando esse instituto, né, utilizar a área usando esse instituto. Então, permitir o alfandegamento em nome do privado, a gente tem uma perspectiva, isso foi um debate com a Receita, o debate com os próprios possíveis interessados, né, com o setor, com as autoridades portuárias. Quando foi para editar o decreto, nós fizemos reuniões com as autoridades portuárias para tentar entender a lógica e o trâmite dessas regulamentações, dessa exploração diária e do alfandegamento. E a gente tende a crer que, estando em nome do titular do contrato, a atratividade é maior, né? Então, a gente acha que é um potencial grande de investimento, e a gente já tem percebido assim, que os portos tinham sempre me perguntavam quando esse decreto ia sair, justamente pela ansiedade de utilização do instituto do uso temporário, né? Se teve um instituto que a gente teve um questionamento grande das autoridades portuárias, foi justamente por conta do contrato de uso temporário, que acredito que logo, logo deve estar sendo celebrados os primeiros aí pelas autoridades portuárias. E uma última alteração que eu queria pontuar, que é importante apontar, é a questão da alteração que foi feita no artigo 42 do decreto 8033, em relação aos investimentos em contratos de arrendamento, né? Como que é hoje todos os investimentos, né? Todo investimento que é feito, ele passa por uma aprovação no poder concedente, depois da aprovação desse investimento, vai para a agência reguladora fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, depois do reequilíbrio, volta para o poder concedente para poder celebrar o aditivo contratual. Depois que celebra o aditivo contratual, o titular do arrendamento ele está apto a fazer aquele investimento contratual, né? O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes, primeiro, quando ele quer adiantar, hoje já existe um Instituto do TRI, né, que é o termo de risco de investimento, onde ele deixa para um segundo momento fazer o reequilíbrio, né, desde que comprove a urgência de realizar aqueles investimentos. E aí nós temos algumas questões relativas à comprovação da urgência, que às vezes, né, a situação ali do contrato e da dinâmica não tem uma urgência em si, né? Simplesmente há um interesse em fazer um investimento para poder atender determinada carga ou para poder melhorar a infraestrutura daquele terminal, né? Ou para fazer a modernização natural que aquele contrato exige, aquela instalação exige, que não se enquadra naturalmente no TRI. Mas, para além disso, existe às vezes um interesse do próprio arrendatário, né? E a legislação não trazia isso de maneira muito clara,
e trazia e tinha muitas dúvidas em relação a essas questões, nós tínhamos questionamentos relevantes em relação a isso, de falar, olha, às vezes eu quero fazer um investimento, é um investimento em que, naturalmente, ele se amortiza no prazo contratual, e eu quero fazer as minhas expensas. E eu fazendo as minhas expensas, ele, pelas condições dele, né, ele vai se amortizar no meu período de contrato, e eu quero abrir mão do reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Só um minutinho. Voltei. E aí tinha algumas dúvidas em relação à possibilidade, né, de fazer esses investimentos, e aí o artigo 42 traz, então, justamente o parágrafo 9 e o parágrafo 10, dispondo, né, que se aqueles investimentos forem feitos às expensas do arrendatário, né, e ele está facultado a ter essa opção ou não, ele pode seguir o rito normal, esse investimento, ele fica dispensado da análise de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, ele fica dispensado esse fluxo de reequilíbrio na ANTAC, ele simplesmente comunica ao poder concedente que ele vai fazer aquele investimento, né? Há uma comunicação da autoridade, há uma aprovação da autoridade portuária, que, claro, precisa aprovar aquele investimento, mas há apenas uma comunicação da ANTAC, uma comunicação ao poder concedente sobre a realização daquele investimento, né? E esse é um instituto que a gente entende que vai trazer, né, assim, até porque muitos, nas discussões com os arrendatários, é o que a gente mais ouve, olha, eu tendo essa possibilidade, deixando isso de maneira muito clara no decreto, porque antes, embora ele tivesse, eu entendia que ele sempre pudesse, né, fazer as expensas deles um arrendatário, a falta de um instrumento jurídico regulatório, de um instrumento legal que permita que ele faça isso e depois não seja questionado, tinha muitas dúvidas, né? E agora ele tendo essa possibilidade, ok, eu vou fazer então esse investimento, as minhas condições de realização desse investimento permite que eu faça sem reequilíbrio, então desde já eu faço as minhas expensas, eu ganho tempo na realização desses investimentos, eu dispenso o fluxo de reequilíbrio econômico-financeiro perante a agência e eu já consigo então fazer a modernização, a ampliação, a obra que ele tem interesse nesse arrendamento portuário, né? Então, é outro instituto que a gente acredita que vai potencializar de maneira significativa os investimentos nos portos públicos. Então, essas são as principais alterações que a gente viu no decreto, que a gente trouxe para o decreto, né? Ele é um decreto que já está em vigor, tem um único item do decreto e que ele está em vacácio, né, digamos assim, que é justamente o prazo que a agência tem para estabelecer o limite para ter audiências públicas. Então, até como a lei de licitações foi revogada, e hoje o limite, e até então o limite estava vinculado à lei de licitações e ela tinha sido revogada, ficou aplicado um período de 6 meses, um valor para audiências públicas, que é o valor que já tinha sido aplicado antes, que era assim de 330 milhões, né? Então os contratos acima de 330 milhões, eles tinham audiência pública, os abaixo não. E agora a ANTAC tem que estabelecer esse valor, então esse valor fica fixo durante 6 meses, que é o prazo que a agência tem para regulamentar. Fora isso, todos os outros institutos já estão plenamente em vigor e já podem ser aplicados, né? Então, de maneira geral, essas são as alterações que o decreto trouxe. Era um decreto, como eu disse no começo, muito esperado, justamente pelo tempo, né, que tinha já saído a lei 14.047, mas principalmente por trazer um instituto da dispensa de licitação, que tinha todo esse interesse em saber como é que nós íamos trazer esse instituto para o mundo jurídico, né, para sua aplicabilidade, já que tinha necessidade de uma regulamentação por decreto, e por trazer de volta o uso temporário, que tem um potencial bastante de diminuir a ociosidade das áreas dos portos organizados, que pela nossa percepção aqui, é o item que mais trouxe
nesse meio tempo de publicação do decreto, mas trazia interesse dos portos em ter logo a regulamentação, porque já tinha bastante interessados em celebrar esse tipo de contrato. Então, de uma maneira geral, são essas alterações, eu fico aí à disposição para tirar as dúvidas que surgirem. Obrigado, Flávia. Excelente a sua apresentação inicial. Casa cheia, né, para uma sexta-feira, então isso mostra a importância da sua apresentação do tema. Eu quero, inclusive, registrar aqui a presença de algumas autoridades, Almirante Oberg, presidente da CODERN, Almirante Altran, presidente da CODEBA, Almirante Roberto Gondim, gerente de Relações Institucionais da Apex, nosso presidente do Brasil Hack, Angelino Caputo, Maurício Toledo pela Vitrar, nosso presidente do Norte Export, Sérgio Aquino, presidente da FENOP, a Luísa Sobreira, presidente do Nordeste Export, Mário Povia, presidente do Sudeste Export, diretor da Companhia Docas do Rio de Janeiro, César Meirelles, nosso presidente do Conselho Internacional do Brasil Export, Elke Fogagnoli, diretora da Piacentini do Brasil, João Bosco Arionor, da Praticagem do Brasil, Gesualdo Silva, nosso presidente do Sul Export, presidente da BPP, junto com a Cláudia Borges, aniversariante do dia. Parabéns, Cláudia, mais uma vez. Laine Meira, da Samarco Advogados Associados, Flávio da Costa Rocha, da Eldorado do Brasil, e Ricardo Molitz, diretor executivo do SOPESP, presidente do Santos Export. Além, lógico, dos nossos convidados. E eu já passo agora a palavra para a Maiara Chaves, para que possa fazer suas considerações. Eu vou pedir, Maiara, a você e aos próximos que tentem ficar no tempo de 10 minutos, para que a gente consiga ter depois um pequeno debate com a Flávia e os demais convidados, tá bom? Obrigado mais uma vez. Tá certo, obrigada, Fabrício. Estou aqui encantada com a didática da Flávia, né? Queria parabenizá-la, Flávia, por esse decreto. Vai ser de muita utilidade para a gente, né? E eu confesso que eu tinha lido, a minha equipe fez um resumo maravilhoso que a gente distribuiu até aqui para alguns colegas da ABEP, mas ver a Flávia falando e explicando, com certeza, torna o tema muito mais fácil e muito mais atrativo para a gente, né? Então, assim, essa primeira parte que a Flávia falou, especialmente sobre a dispensa de licitação, aqui para a CDC, eu acho que é o que se encaixa perfeitamente para a gente, né? Como a Flávia falou, Santos tem um potencial enorme, todo mundo está correndo atrás, e aqui, para a CDC, nós fomos apontados no TCU como o porto com menor nível de arrendamento, né? À época do relatório, nós estávamos com 91,2% de áreas não arrendadas, e isso aqui gerou um desconforto para a gente muito grande, porque o termo que o TCU publicou foi de ociosidade, e ocioso realmente não está, né? As áreas não estão ociosas, a gente tem movimentação pública aqui em praticamente 100% nas nossas áreas, mas efetivamente são poucos arrendamentos, né? Em questão de área, não chegava à época realmente em 10%. Então, nós temos aqui previsto o leilão do terminal de passageiros, agora a gente tem o MUC 01, que é o trigo, temos o MUC 59, que é o pátio de triagem, né, que é a área de combustível, e nós temos, como a Flávia falou, a gente tem recebido alguns clientes interessados nas nossas áreas. É exatamente o cenário exposto, né? A gente recebe alguns clientes, eles ficam preocupados com o prazo de licitação, muitos deles gostariam de antecipar, a gente tem 2 grandes clientes interessados nos arrendamentos, né? E a legislação veio a calhar assim perfeitamente para a gente. Eles já estão em fase de elaboração da EVTEA. Por coincidência, também hoje, a gente terminou todo o nosso processo de atualização de PDZ, então hoje estou enviando o PDZ a Brasília para aprovação. Então, com esse nosso, antes do PDZ atualizado, a gente não conseguiria, né, ter essa possibilidade, mas como a gente já conversou com esses nossos clientes, a gente traz dentro do PDZ já essa visão de mais áreas arrendadas, né? Porto de Fortaleza é um porto relativamente pequeno, né, comparado aos outros nossos colegas públicos, e a nossa intenção é seguir realmente o caminho que o Ministério tem apontado para a gente, né?
de que, através das concessões, através dos arrendamentos, a gente possa trazer investimento privado para dentro do porto público, né? Então, a gente já começa aí com o arrendamento do trio, que vai trazer alguns investimentos privados para a gente, de melhoria da nossa infraestrutura, né? E a gente quer dar continuidade com a atualização desse PDZ. Então, o PDZ foi necessário atualizar, a gente envia hoje, eu inclusive vou pegar isso, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender na prática como é que vai funcionar um processo não licitatório. E a Flávia resumiu tão bem que quando a equipe aqui do Fabrício divulgar o link do vídeo lá no site, eu vou mandar para esses nossos clientes falar, assiste que você vai entender. Para mim ficou tão bem explicado, Flávia, muito claro, muito objetivo. Fora os detalhes que você falou, quando a gente vai entrar no detalhe do porto mesmo, no PDZ, para que vai servir aquela área, e dar uma dinâmica muito melhor para a gente, né? A gente observa aí os processos que estão em arrendamento, eles são complexos, são demorados, né? E a gente já vendo essa possibilidade de utilizar cada vez mais a dispensa de licitação, acho que um ponto como Fortaleza, que a gente tem uma grande quantidade de área não arrendada, né? E são poucos os clientes, a gente realmente não tem essa disputa toda como o Santos tem por área. Então, eu acho que foi primordial e vai fazer, o decreto vai fazer total diferença aqui para a gente. Apesar de não utilizar aqui em Fortaleza os contratos de uso temporário, mas utilizamos muito desse artifício na CODES. Então, na época, eu fui responsável por avaliação de alguns contratos de uso temporário, então achei assim, muito interessante o que está sendo disposto agora, porque sempre ficava na dúvida se podia, se não podia fazer, como ia fazer, se dava continuidade naqueles contratos. Esse que a gente fez na época lá da Codesa, era um contrato de uso temporário que terminou-se um arrendamento, a gente utilizou o contrato de uso temporário, que é uma outra forma, né, de utilização, para até acontecer a licitação. E a gente estava renovando aquele contrato de uso temporário por diversas vezes, e eu acho que agora também ficou muito mais claro o seu uso, muito mais objetivo e prático também de se aplicar. Então, assim, na verdade, eu não tenho nem pergunta, porque tudo que eu ia perguntar, a Flávia já me respondeu, né, na sua fala, mas eu só queria mesmo era parabenizar pelo trabalho, pela equipe que está fazendo. A gente está bastante ansioso também, pode ter certeza que vocês vão receber aí, agora com o nosso PDZ, o primeiro passo, a atualização do PDZ, né, e na sequência a gente com certeza vai entrar com as solicitações aí, para ver se a gente consegue fazer essas dispensas de licitação. Muito obrigada. Obrigado, Maiara. Na sequência, então, já passo a palavra para o Fabrício de Bortoli, diretor de Administração e Finanças do Porto de Bituba. Mais uma vez, Fabrício, seja bem-vindo. Obrigado, meu xará Fabrício Julião, obrigado pelo convite da Brasil Export, é um prazer, né, estar aqui num grupo tão seleto, eu que sou o novato da turma, acredito dizer assim, né, estou apenas há 2 meses e um pouco à frente desta área de finanças do Porto de Imbituba, aqui em Santa Catarina, mas aqui representando a diretoria, quero trazer um pouco da visão, né, da área financeira frente a esse decreto. Eu acho que isso é importante aqui nesse debate também. Parabenizar a doutora Flávia pela exposição, pelo trabalho que vem fazendo, ela, toda a equipe do Ministério. Eu acho que isso também merece aqui o nosso agradecimento e todos os méritos, né? Eu não sou da área portuária, venho do setor petroquímico e de energia. A minha experiência realmente é mais nesses 2 setores, mas finanças é igual em toda a companhia. A gente aprende o business e a questão financeira a gente adequa, né, a cada segmento. E assim que eu penso, e estou aqui nesse desafio perante o Porto de Imbituba. Um dos principais pontos que eu queria aqui compartilhar com vocês
O que eu percebi nesse pouco espaço de tempo atuando junto aos demais membros da nossa diretoria, aos demais colaboradores, né, que estão me munindo com informações regulatórias, enfim, é o avanço que a questão normativa do setor vem sendo construído, né, ao longo do tempo. Isso faz com que os investidores e a competitividade aumente, né? Então, assim, o pessoal quer fazer negócio, os investidores estão querendo colocar dinheiro e viabilizar, né, os negócios. Só que o que é um ponto-chave que eu queria aqui também deixar registrado é a segurança jurídica, né? Então, a gente percebe que esse decreto também acaba sendo um passo importantíssimo para essa questão da segurança jurídica, e vou além, a questão do timing, né? Como bem colocou a doutora Flávia, os negócios hoje, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo que se vai falar em business, se fala em agilidade, né? Algo que eu consigo fazer esse ano, daqui a um ano eu não consigo fazer mais. Então, isso é fundamental, essa agilidade, para que os negócios aconteçam, né? E para nós, no Porto de Imbituba, temos aí uma capacidade enorme, né, de fazer e proporcionar negócios por meio desse decreto. A gente já vem trazendo e vem trabalhando com as ferramentas regulatórias que a gente tem, e, obviamente, isso acaba sendo aí a vinda desse decreto acaba também sendo uma cereja no bolo, né, para que a gente consiga implementar muitas das nossas iniciativas. O pessoal acaba tendo ideias, né, e não consegue, muitas vezes, colocar em prática por conta de toda essa burocracia que existe e que está começando a ser facilitada. Eu acho que isso é fundamental que se coloque aqui também. E assim, para quem conhece o Porto de Imbituba, nós temos uma área na poligonal ainda com muitos arrendamentos para a gente colocar e para a gente ir atrás de negócios, isso é fundamental. E temos também como crescer, né? Ao entorno do nosso porto existe áreas que a gente pode estar agregando a poligonal, ou seja, as oportunidades em Imbituba são realmente tremendas. E aí a gente vê o surgimento desse decreto como algo muito positivo. A doutora Flávia falando, era som, né, nos meus ouvidos aqui, a gente que tem uma necessidade enorme de fazer investimentos de infraestrutura para os atuais arrendatários, para quem já utiliza o porto, a gente precisa fazer isso. Só que, para equalizar o nosso fluxo de caixa, e aí eu falando da questão financeira, é fundamental a gente ter essa previsibilidade. O que eu vou conseguir ter de investimento para fazer, sim, um estudo de viabilidade econômica a longo prazo dos futuros investimentos que a gente vai trazer para o porto, para eu poder também pagar essas contas, né, de todo o projeto de infraestrutura que a gente tem de colocar em pé, né, dentro do Porto de Imbituba. E é por isso também que eu estou chegando no Porto, para ajudar a equipe que lá está a viabilizar esses investimentos. Então, isso eu queria deixar aqui também registrado, essa questão financeira muito importante dentro desse universo regulatório, né? Ou seja, as finanças, não só do Porto de Imbituba, acredito que dos outros portos aqui também envolvidos, agradece e muito para a gente poder ter ferramentas de trabalho e de análise de viabilidade de investimentos e daí por diante. Enfim, parabenizo, né, a todo o pessoal que organizou a organização aqui desse encontro, é fundamental. Para mim, é a primeira vez que eu participo com vocês e que seja a primeira de muitas, né? Tenho muito a aprender aqui com vocês. Parabenizar a Fabrício, a doutora Flávia, a Maiara, os demais membros aqui que vão também falar um pouco para vocês, e coloco a palavra, devolvo, aliás, a palavra ao meu xará Fabrício aí, e agradeço pelo convite mais uma vez. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelas suas considerações. Eu, na sequência, agora, eu passo para a doutora Ana Paula Calhau, diretora da Codeba, nossa conselheira do Nordeste Export. Ana Paula, mais uma vez, seja bem-vinda. Por favor, está com você a palavra. Obrigada, Fabrício. Agradeço pelo convite. Cumprimento aos meus colegas de mesa, Maiara, Jean, Fabrício. Parabenizo a Flávia nessa excelente explanação. É um privilégio aqui a gente estar diante, como diz no mundo jurídico, na interpretação da lei, a gente tem a mens lege, a gente está falando diretamente ao vivo com o espírito da lei.
Então, é uma oportunidade ímpar aqui, porque vai trazer mais segurança, mais tranquilidade na nossa aplicação de todos os institutos que permitem a desburocratização, principalmente nos portos organizados. E isso daí, eu queria, inclusive, pedir licença, até para demonstrar, eu vou passar isso para a Flávia, depois para você, a nossa movimentação, eu acabei de receber, não fechamos o mês ainda, e foi um dos instrumentos jurídicos que a gente adotou no decreto, não esse agora, mas o anterior que regulamentou o 48, aliás, que é o artigo 42B, onde a gente negociou com o usuário antecipação de tarifa para o incremento e investimento de áreas comuns, e que permitiu a gente trazer novamente a nossa movimentação no Porto de Aratu, que estava paralisado, a nossa parque operacional. Então, antes de começar a falar da importância desse decreto atual, eu vou papirar aqui, porque acabou de chegar para mim. A gente agora, no dia 28, hoje, a gente teve um aumento nos 3 portos, em abril, que não fechou ainda, de 27%. No ano de 21, a gente teve, em relação ao ano passado, 25%. O Porto de Salvador, nesse mês de abril, sem fechar ainda o mês, a gente teve um aumento de 5%, e num crescimento equiparado do ano de abril de 2020 para agora, de 7%. Isso é muito importante quando a gente começa a identificar. O Porto de Aratu, a gente teve um crescimento equiparado de 2020 a abril de 2021 de 46%. E isso é o ponto importante que eu quero entrar aqui agora. A gente trouxe, e dentro dessa análise de inovação, buscando uma competitividade melhor, a gente celebrou com os usuários, a gente vem conversando com os operadores portuários, com os usuários dos portos, para que a gente faça assim, uma junção de esforços para a volta e o incremento da movimentação dos nossos portos. A gente conseguiu, com essa parceria, com esse instrumento jurídico celebrado, com a comunicação ANTAC, seguindo todo o rito processual do decreto, a gente conseguiu, inclusive, recuperar uma carga que tinha sido perdida por um terminal privativo e está movimentando no Porto Organizado de Aratu. Então, isso a gente está vendo, que é a importância em que o governo está tendo essa preocupação e para o incremento do setor portuário e a visibilidade que os portos organizados e as autoridades portuárias aqui presentes estão buscando para incrementar e aumentar a nossa competitividade. Não importa o modelo que a gente está usando, se é um terminal privativo ou um porto organizado. A Codeba, vocês sabem, ela está no Programa Nacional de Desestatização. A gente tem outra situação importantíssima que a gente está vivenciando agora, aqui no Porto de Salvador. A gente já está num processo de leilão para arrendamento simplificado da área 9, que vai ser conduzida pela ANTAC. Então, isso daí a gente vem mostrando, vai se sentindo, assim, gratificado de estar à frente da gestão de portos organizados como autoridade portuária e mostrando cada vez a capacidade do crescimento econômico do que a gente está vislumbrando como uma projeção oportuna de negócio. Isso significa que o mercado vem acreditando na política pública traçada. Então, uma gestão transparente e eficiente vem oportunizando isso. No ponto de vista que a Flávia abordou com relação à dispensa, nós também conversamos muito, eu levei um assunto desse oportuno para ela. Temos áreas identificadas em porto organizado nosso, que há um interesse relevante. A gente tem também uma discussão muito grande, EVTEs doados, o Porto de Ilhéus também vai entrar num processo de leilão. Isso daí a gente está vendo assim, o mercado está acreditando e buscando cada vez mais o retorno e a movimentação
de cargas importantes. Por exemplo, Ilhéus, a gente está agora em movimentação de soja para lá. Negociamos com uma parceria conjunta com o operador portuário, com os donos da carga da soja, e é um retorno muito importante. E a gente está conseguindo, hoje a gente já conseguiu movimentar 40 mil toneladas. Negociamos também com essa parceria para usar esse instituto jurídico de antecipação de tarifa para recuperação de áreas operacionais em Ilhéus. A gente vai ter uma movimentação até julho de 240 mil toneladas de soja em Ilhéus. Então, isso a gente demonstra que o quê? Esse decreto, a alteração da lei de portos, a mini-reforma portuária, o que o TCU vem dizendo, enaltecendo, a importância de buscar medidas de igualdade, de diálogos, instrumentos legais, que os portos organizados possam atuar de uma maneira paritária com os terminais privativos, demonstra o potencial que o país tem para atrair cada vez mais investimento e movimentações de cargas aqui. Então, assim, eu parabenizo muito esse debate, esse evento. A participação da Flávia é fundamental. Eu acho que isso daí é um privilégio nesse fórum aqui, que deve ser, sim, como a Maiara abordou, divulgado para toda a comunidade. A gente tem instrumentos jurídicos, a gente tem normativas específicas para o setor portuário que dialogam com outras fontes jurídicas. Então, a gente identificou agora importantes instrumentos que estavam sendo debatidos ou regulamentados numa agência reguladora e hoje eles têm status infraconstitucionais. Isso traz segurança jurídica para o mercado, que é uma demonstração que o governo como todo e o setor está unido para o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, é isso que eu tenho a abordar e agradeço muito a oportunidade e o privilégio de estar aqui ouvindo a fala de vocês. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. E agora, finalizando essa rodada, Jean Paulo, por gentileza, diretor da CDRJ. Mais uma vez, Jean, seja bem-vindo. A palavra está com você. Oi, boa tarde, Fabrício. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado à Flávia por essa aula magna, né? Sempre tão rico ouvir a Flávia, né? Ela explica com tanta facilidade coisas que às vezes parecem tão complexas, né? Quando você ouve a Flávia falar, você entende de uma maneira muito mais tranquila, né? Obrigado, Flávia. Ana Paula, prazer te ver de novo. Nossa presidente da APEP, Maiara. E Fabrício de Bortoli, bem-vindo ao setor. Eu já te aviso que a mosca do setor portuário é pior que a Covid, porque não sara não, viu? Digo isso por experiência própria. Já o bichinho me pegou um tempo atrás e estou por aqui. Cumprimento também meu colega de Docas do Rio, do Mário Poviano, presidente do Sudeste Sport, os demais colegas. Bom, a Flávia até já adiantou, né? A gente já está tendo a oportunidade de sermos uma das primeiras experiências aí de um arrendamento simplificado, né? Um terminal no Porto do Itaguaí que tinha uma operação da Vale Sul até 2012, e a Vale Sul descontinuou essa operação, e desde 2012 o terminal tem uma estrutura disponível que estava em desuso. Nesse meio tempo, a empresa tentou fazer arrendamento temporário no terminal, não deu certo. Chegamos a fazer um contrato que, por orientação da CGU, a gente acabou tendo que rescindir com o arrendatário lá. E agora a gente está tendo a oportunidade de ter essa primeira experiência aí com um arrendamento simplificado, o que é bom porque acho que acelerou bem o processo, né? Esse processo estava andando junto com outros aí que devem ficar para o ano que vem, mas com arrendamento simplificado, esse terminal de Itaguaí já está previsto para entrar na licitação no início do próximo semestre, em menos de 4 meses, talvez. O que mostra aí que, de fato, dá bem mais celeridade. E a gente precisa disso mesmo, né? Nós estamos num momento em que o setor está mudando, né? O setor está ficando mais competitivo, mais concorrente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem uma concorrência direta de um porto privado, que é o Porto do Açu, que cada vez mais está sendo bem sucedido. Está sendo bem sucedido porque não tem as amarras do setor público,
né? É uma empresa privada, tem lá suas dificuldades, né? Tem as suas dificuldades de conectividade terrestre, que não é nem de perto semelhante às nossas, mas tem a vantagem de não ter as amarras do setor privado. E no horizonte aí a gente vê o maior porto do país no programa de desestatização, um outro porto importante na nossa Interlândia, que é o porto de Vitória também na desestatização. Nós ainda não estamos no programa de desestatização e por isso é muito importante que a gente não tenha tanta assimetria competitiva, né? Enquanto autoridade portuária pública, é importante termos essas ferramentas, esses mecanismos que tornam mais dinâmica a relação entre a autoridade portuária e os potenciais investidores. Eu costumo falar que essa característica que uma empresa pública do setor portuário tem, ela é bem singular, né? Porque quando você pensa numa empresa do setor de petróleo, num banco, eles têm todas as amarras da administração pública, porque é administrativo, para compra, né? Mas acho que ninguém imagina um banco tendo que fazer licitação para uma carteira de investimento, para poder contratar investimentos com alguém que queira tomar empréstimos, ou uma empresa de petróleo tendo que fazer licitação pública para vender barril de petróleo. E é algo que acontece no setor portuário, né? A gente tem as amarras tanto do lado administrativo quanto do lado comercial da nossa atividade fim. Por isso que em medidas como essa, desse decreto que tornam as coisas mais simplificadas, são super importantes, né? Por exemplo, uma questão nesse decreto que não foi dado tanto destaque, mas a Flávia, né, não deixou de comentar, né? Um arrendatário que precisa fazer investimentos que não estavam previstos no seu contrato de arrendamento e que está disposto a fazer esses investimentos, né? Passava por um processo que acabava, talvez, atrasando demais o plano dele, e se ele toma essa decisão de fazer investimentos, às vezes é algo que ele não tem tanto tempo, né, para passar por um processo longo de autorização, né? Isso prejudicaria a competitividade desse arrendatário que está dentro de um porto organizado público, enquanto um outro que tivesse no porto privado não teria as mesmas amarras, né? Então, é muito importante ter esse tipo de simplificação, de tornar o processo mais dinâmico, né? E isso é coisa do nosso dia a dia, pelo menos nos portos do Rio de Janeiro, né? Os arrendatários precisarem fazer investimentos que não estão previstos no contrato e que não vão, que nem pensavam em colocar isso num reequilíbrio de contrato ou buscar indenização. É só algo que não estava previsto inicialmente, às vezes nem são investimentos tão vultosos assim. Mas, mesmo assim, passavam por um processo mais longo e demorado, que eu tenho certeza que agora vai ser muito mais simples, né? E a questão do temporário, como eu falei, é muito bem-vinda, né? Esse terminal mesmo que a gente vai fazer para o arrendamento simplificado agora, em 2021, ele provavelmente poderia estar em operação desde 2015, talvez, ou até logo depois que a Vale Sul saiu, né, se a gente tivesse o Instituto do Uso Temporário. Mesmo porque haviam interessados, né? Como eu falei, chegamos a ter um contrato que precisou ser rescindido. Isso só reforça, acho que é exemplificativo do quão é importante nós termos esses mecanismos que são mais simples, né? E aqui para o Rio tem muita carga não consolidada que a gente pode atrair, e temos um exemplo bem sucedido como esse de Aratu, que a Flávia comentou, né? A gente busca trazer, por exemplo, beneficiamento de café para cá, né? Hoje o café chega aqui containerizado, ele já vem de Minas containerizado, mas eles podem trazer o café in natura aqui para o Rio e fazer o blend aqui e colocar em estufa, fazer o estofamento dele aqui. É algo que a gente vem procurando fazer, mas é uma carga não consolidada ainda. Então, para testar, ter a possibilidade do uso temporário, é algo que facilitaria a negociação e a atração desse tipo de carga. Além dessa do café que comentei, teremos açúcar, algodão, outros tipos de carga do nosso pujante setor agrícola, que os portos do Rio, embora tenham uma localização que
que está numa interlândia aí, com parte do Centro-Oeste, com Minas Gerais, não são tão utilizados assim, não tem cargas consolidadas assim, e que o contrato de uso temporário, com certeza, vai nos ajudar a buscar esse tipo de carga. Então, o decreto é super bem-vindo e a gente precisa mesmo disso, de simplificação, tornar o nosso setor mais dinâmico e tornar o porto público organizado estatal com ferramentas que o permitam ter uma eficiência, um processo mais dinâmico, mais simplificado e mais maduro, parecido com o que há no setor privado, uma vez que o setor como um todo está se transformando e a gente vai passar a ter grandes players privados aí, então a gente precisa mesmo desse tipo de iniciativa. Então, parabenizo a secretaria e as grandes mentes que tiveram por trás aí da regulamentação, primeiro da alteração legal e agora a regulamentação via decreto. Eu tenho certeza que a Flávia é uma delas. Por isso que está nos explicando de maneira tão didática e simples aí essas mudanças. Obrigado. Obrigado, Jean. Bom, vamos dar início, então, à nossa rodada de perguntas. Eu já tenho aqui algumas inscrições. Eu vou abrir com o nosso presidente do Suexport, Gesualdo Silva, presidente da BTP. Gesualdo, por gentileza, está com você a palavra. Muito obrigado, Fabrício. Parabéns pelo mais esse evento. Presidente Maiara, parabéns aí pela escolha do tema. Saúdo aqui a Ana Calhau e o Fabrício de Imbituba. Seja bem-vindo, Fabrício. Bom, e aí agora a diretora Flávia. Flávia, parabéns. Você realmente deixou bastante fácil o entendimento desse decreto, né? Você fala com uma naturalidade que parece que foi até fácil sair esse decreto lá, né? E a gente sabe que teve uma dose aí de esforço muito grande. E nós recebemos aqui na BTP, né, com bastante entusiasmo, porque todas essas iniciativas, né, de uma certa forma, o resultado final é o custo do Brasil, né? Porque a nossa finalidade aqui, nós fazemos parte de uma cadeia do transporte, mas para atender a carga. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer no sentido de infraestrutura, no sentido de segurança jurídica, no sentido de tirar essas amarras à competitividade, é o comércio brasileiro, sobretudo internacional, que agradece, e a produção. O FAE aqui presente certamente entende bem isso que a gente está falando. Então, nessa linha, doutora Flávia, a questão da segurança jurídica e a questão da previsibilidade para os investidores, isso é bastante interessante, né? Tem um item aí que a BTP já vem há algum tempo debatendo, que é a questão da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta perna dos contratos, né? A segunda perna. Hoje, os contratos eles podem ser feitos, né, numa tirada de 35 anos e renovações sucessivas. Mas existe ainda uma cláusula no decreto 8033, validada no 90048, né, que exige que o poder concedente, os envolvidos, né, provem, no caso da renovação ordinária, mesmo da renovação ordinária, né, prove que ela seria mais vantajosa do que se realizar um processo licitatório, né? Então, isso aí dá uma certa instabilidade, porque traz junto uma dose de subjetividade no momento dessa análise pelo poder concedente. Então, o nosso entendimento da BTP é que seria buscar que isso aí fosse mais objetivo. Olha, se aquele que está explorando aquele terminal está explorando de maneira contente, está mantendo o terminal atualizado, está em dívida com todas as suas obrigações, está dentro do planejamento estratégico do PTZ daquela área, né? Por que já não ter garantida essa renovação? Ou seja, de largada, ele já sabe que se ele manter essas condições, né, ele vai ter essa renovação. Eu acredito que isso influenciará de maneira significativa aí, nos modelos de negócios, né, e com reflexo direto, sim, como eu disse, no custo Brasil. Eu gostaria, Flávia, que você
dessa sua opinião sobre esse tema, se isso já vem, de uma certa forma, sendo debatido internamente. Muito obrigado, Flávio, mais uma vez, parabéns aí pela sua excelente e didática colocação. Muito obrigado. Obrigada, Gesualdo. É importante a sua pergunta, porque é um tema que a gente, de certa forma, discute aqui diariamente, né? É justamente na área do meu departamento que a gente trabalha as questões referentes à prorrogação de contrato, e toda vez que a gente vai prorrogar um contrato, essas questões sobre o que analisar para prorrogar um contrato é o que a gente debate. E aí eu queria pegar 2 pontos da sua pergunta, porque nós, de fato, né, assim, o decreto demonstra o quê? Traz o quê? Que nós temos que comprovar. O contrato pode ser prorrogado. Hoje, os contratos firmados hoje, eles podem ser prorrogados sucessivamente até o limite de 70 anos, né? Aqueles contratos que foram firmados antes do decreto 8033, né, e com a alteração, na verdade, de 9048, que trouxe 70 anos, eles foram firmados por 20 ou 25 anos e podem ser prorrogados uma única vez por igual período, né? A gente até defende que eles possam ser prorrogados sucessivamente até o limite deles, não o limite de 70 anos, mas o limite deles. Então, se ele era 25 mais 25, a gente poderia fazer 25 mais 5 mais 5 mais 5 até dar 50 anos, né? A gente não fez ainda, assim, porque ele estava, embora ele tenha uma única vez, tem um acordo no Tribunal de Contas que permite essa flexibilidade, mas não teve nenhum pedido assim. Então, hoje, o que a gente está aplicando é aqueles antes do 8033, 20 mais 20 ou 25 mais 25, o prazo que for, se tiver previsto no contrato. Tem alguns contratos que nem prorrogação podem, né? Nós estamos agora, por exemplo, discutindo um reequilíbrio de um contrato que ele é improrrogável. Ele é 30 anos improrrogável, então eu tenho que dar necessariamente um reequilíbrio em valor de arrendamento, porque eu não posso prorrogar esse contrato, porque eu só poderia prorrogar em prazo, reequilibrar em prazo se ele fosse prorrogável, e para eu reequilibrar em prazo, além do período da prorrogação, eu tenho uma possibilidade, mas aí eu tenho que ter um fato superveniente, e o fato superveniente não se enquadra nessa situação específica, então só sobrou para a gente fazer o reequilíbrio em valor de arrendamento. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de prorrogar, e eu preciso, de fato, fazer uma análise da vantagem de prorrogar o contrato em relação a fazer uma licitação, né? Aí, sobre essa questão, eu queria fazer 2 apontamentos. Um é que a análise que a gente tem, né, embora haja um certo risco, né, um receio, não sei se meu contrato será prorrogado, que de fato essa garantia ele não tem, porque é uma faculdade, né, a prorrogação não é um direito adquirido, é uma faculdade do contratado. Essa análise não é subjetiva, né? Hoje a gente tem, inclusive a própria portaria 530 do Ministério, ela traz o escopo do que é analisado para prorrogar. E quando a gente fez essa regulamentação, que foi em 2019, ela é de agosto de 2019, ela veio justamente com esse objetivo, de tirar essa subjetividade. Porque o arrendatário, o decreto traz o seguinte, olha, tem que ter uma vantagem em relação à licitação. Agora, como analisar a vantagem, ele não explica, ele não fala. Então, nós criamos justamente itens objetivos, que é um pouco do que você falou. Olha, ele é um bom arrendatário, ele vem trazendo investimentos para o setor, ele vem cumprindo as regras do setor, ele vem fazendo investimentos em modernidade, ele tem bons parâmetros de desempenho, esse contrato ele se adequa ao plano de crescimento, ao PDZ do Porto, ao plano mestre, ao plano de desenvolvimento do Porto, né? Está alinhado com a política pública. Então, a gente tenta, de certa forma, trazer um pouco de objetividade de quais são os critérios que serão analisados. Então, hoje, o arrendatário, para pedir a prorrogação de contrato, ele sabe, né, ele tem lá posto na regulamentação interna de o que ele precisa demonstrar para ter seu contrato prorrogado. O que você trouxe como proposta, né, ou como debate, olha, mas cabe a gente analisar isso mesmo? Né? Cabe analisar isso ou simplesmente já garantir a prorrogação? E aí, em relação à prorrogação premial, né, ou a prorrogação tácita, a gente já teve contratos que foram firmados ainda antes do decreto de 2013, ou até tem um caso específico que foi
até assim que foram licitados, depois de 93, foram licitados e aí foram prorrogados, e aí naquela época cada autoridade portuária fazia a sua licitação, então estabelecia suas regras contratuais, e alguns desses contratos tiveram cláusulas de prorrogação automática. Todas essas cláusulas de prorrogação automática, já houve pareceres jurídicos declarando nula essas cláusulas. Por quê? Porque, considerando a própria lei de concessões, considerando a própria lei de licitações da época, que era 8666, né, os pareceres jurídicos que vieram, justamente dizendo, olha, não pode ter nos contratos com o poder público cláusulas de prorrogação automática. Por quê? Porque o poder público tem que dar justamente a sua anuência, estabelecer que existe um interesse público em querer manter aquela vigência contratual, né? Então, assim, hoje, a gente não discute, a gente não tem, pelo menos nos nossos debates, alguma vinculação dessa forma, porque sempre o poder público, para manter a vigência do seu contrato, ele tem que comprovar que aquele contrato é vantajoso para ele. Agora, eu concordo que a gente tem que diminuir essa subjetividade, né? O arrendatário ele tem que estar sabendo, pelo menos, quais são os critérios que ele vai precisar atender para que tenha seu contrato prorrogado, para não ficar sobre um achismo ou sobre uma análise realmente muito subjetiva, que para alguns casos é admitida e para outros não. Mas a gente, de certa forma, já vem tentado diminuir a subjetividade com a regulamentação interna, que é a portaria 530, que deve passar por uma alteração por conta do decreto, né, mas especificamente em relação a essa parte, como não foi alterado pela nova regulamentação, não deve alterar, mas justamente para tentar dar objetividade, dar já uma segurança, vislumbrar, olha, quais são os pontos que nós vamos nos dedicar para analisar a prorrogação de um contrato, já que eu preciso comprovar o interesse público. Agora, dificilmente, essa análise de prorrogação, ela não vai passar por um juízo de valor. Né? Isso não está na pauta, e diante dos pareceres que nós tivemos em casos concretos, inclusive declarando nula mesmo, olha, essa cláusula é nula, tira essa cláusula do contrato, o que a gente está dizendo é que o contrato pode ser prorrogado, inclusive os pareceres que tiveram, foi dizendo, olha, o que eu estou declarando nulidade não é da cláusula de prorrogação, pode prorrogar o contrato, mas não é uma prorrogação automática, porque o poder público precisa ter um juízo de valor, demonstrar o interesse público nessa prorrogação, entendeu? Então, isso é sobre a garantia de prorrogação, a gente não discute, eu não vejo um ambiente para isso, diante dos pareceres que nós tivemos. Agora, isso não significa também dar uma insegurança jurídica ou ter alguma decisão que seja arbitrária ou que não demonstre minimamente um racional, que demonstre, olha, para prorrogar os contratos, analisaremos esses critérios, porque, de fato, essa segurança, esse entendimento do que será analisado é importante justamente para o arrendatário poder, né, saber se ele atende, se ele tem condições e operar o seu contrato, já considerando as condições que ele precisa alcançar para ter, né, a sua avença prorrogada. Obrigado, Flávio. Na sequência, doutor Mário Povia, nosso presidente do Sudeste Esporte. Mário, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Fabrício, muito obrigado. Fabrício, o nosso rotulado setor portuário, tido como masculino, né, hoje tem nesse painel aqui a predominância feminina, né? Acho que vale constatar, né, esse fato, né, o que é muito bacana. Mário, muito importante. O que é muito bacana. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para a Maiara, para a Ana Paula, e fazer uma pergunta para a Flávia, a quem mando também um abraço. Flávia, vamos lá. Essa dispensa de licitação, ou inexigibilidade, enfim, para arrendatários na hipótese de único interessado, né? Claramente inspirado no modelo de chamamento público, já largamente utilizado para as outorgas de autorização, né, dos contratos de adesão das instalações portuárias privadas. A minha pergunta é nesse sentido. Havendo mais de um interessado e estando o porto nas condições de Mucuripe, por exemplo, como Maiara colocou, e Vila do Conde, onde é um porto notadamente com disponibilidade de várias áreas ociosas, né? Poderia esse chamamento abarcar mais de um interessado, quer dizer, um outro interessado pegar carona nessa dispensa, nessa inexigibilidade
e também ser contemplado no curso desse processo? Foi previsto alguma coisa nesse sentido ou não? Obrigado. Boa tarde, doutor Mário. Doutor Mário é ótimo, porque quando eu fui assessora dele, né, na ANTAC. Aí eu chegava com um processo, com todas as respostas que eu sabia que ele me perguntar, né? E aí eu lia o processo todo, mas ele me fazia uma pergunta que eu não tinha resposta. E eu falava, não é possível que ele vai me perguntar o que eu não sei. E essa pergunta ninguém nunca fez, olha aí. Mas não pode. Por que que não pode? Para fazer o chamamento público, a gente tem uma EVTEA de origem. E aquele EVTEA, ele considerou a operação daquela carga naquela área, naquela instalação, né? Naquelas condições. Então, analisou aquele mercado para operar aquela área, e quando faz o chamamento público, já vai sair os dados de investimento que precisa fazer, quanto vai pagar pela exploração daquela área, como que é a logística de operação da carga para explorar aquela área, aquela instalação. Então, nesse caso, que é diferente do contrato de uso temporário, né? O temporário tem essa possibilidade, faz o chamamento, tem 2 interessados, eu posso já fazer ali 2 contratos, eu faço ali a locação dos 2 interessados e consigo celebrar 2 contratos de uso temporário. Mas no caso do chamamento para dispensa de licitação, é distinto porque eu já vou ter uma EVTEA de origem, diferente do uso temporário. Então, como eu tenho um EVTEA de origem que parte de uma operação com aquela logística e aquele fluxo de caixa específico, então, se eu tiver 2 interessados, ele segue para licitação automaticamente. O que não impede de, eventualmente, olha, eu vi que com esses 2 interessados, eventualmente eu consigo conformar aqui, além desse terminal, um outro terminal para eu atender os 2 interessados. Mas eu preciso fazer um outro EVTEA para conformar os 2 interessados. Ou então, o que eu posso fazer é, olha, eu fiz esse chamamento público, apareceram 2 interessados, analisando aqui, eu percebo que, de fato, é melhor 2 terminais. Do que eu recebi aqui no chamamento público, eu acho que é melhor eu fazer 2 do que um grande, eventualmente pode acontecer. Mas aí não é mais dentro desse chamamento, eu preciso cancelar esse e abrir outro, que eu preciso de 2 estudos diferentes, entendeu? O fato é que, como eu tenho um estudo de origem, o chamamento público vai estar vinculado àquele EVTEA, que foi com base naquele EVTEA que a gente considerou a possibilidade de ter um único interessado. Se eu precisar mudar o estudo para fazer 2 ou para conformar para atender mais de um interessado, eu preciso fazer um outro estudo e um outro chamamento, né? Não impede que pode ser que a gente chegue a essa conclusão, mas aí eu vou ter que fazer um outro chamamento para isso. Mas dentro do mesmo, não. Eu não vou conseguir desmembrar esse contrato para fazer 2 outros diferentes, em vez de seguir para a licitação. Perfeitamente, muito obrigado. Obrigado, doutor Mário, também. Aqui eu também preciso registrar, às vezes eu falo, Mário, alguma pergunta? Ele fala sim, aí ele faz 4 perguntas para o nosso convidado, e aí quebra aqui na estrutura do horário. Mas obrigado, ele é assim, mas eu já estou acostumada já. Mas essa eu sabia a resposta, a minha sorte é que eu sabia a resposta dessa, entendeu? Obrigado, mais uma vez, Mário. Doutor Angelino Caputo, nosso presidente do Brasil Hack, por gentileza, Angelino. Obrigado, Fabrício. Bom, superando aí as expectativas, esses webinários cada vez melhores, né? No último, a Maiara disse que eu estou ficando famoso aqui por fazer pergunta boa. Então, me jogou uma pressão danada aqui, eu tenho que fazer uma pergunta boa hoje, né? Tem que fazer uma pergunta que supere a do Mário, inclusive, né? Que aí essa do Mário, ela soube a resposta, mas vou fazer uma que talvez ela não saiba. Já está até rindo. Não, mas é uma situação assim, insistindo na questão da inexigibilidade, é claro que ela se aplica muito mais para esses terminais de operação verticalizada, não tem a menor dúvida. E aí a Flávia falou que dificilmente dá para se aplicar nos portos competitivos igual Santos, por exemplo. Deixa eu jogar um exemplo concreto de Santos, para ver se não seria o caso. Nós temos um arrendatário com 10 anos de contrato vencido, que está sobrevivendo à custa de contrato, primeiro de liminar, depois de contratos de transição. Não está na fila aí das ser as próximas licitações, ou seja, não consegue fazer um investimento consistente, porque um contrato de apenas 6 meses não garante a continuidade. Por ele estar localizado no centro da cidade de Santos, é uma situação bem particular, a Câmara de Santos fez uma lei de ocupação do solo que definiu que aquela área ali é para
ocupação residencial. Aí vai ter aquela briga se vale a lei municipal, se é constitucional, se vale o arrendamento por ser da área federal. Então, é uma briga aí que pode ficar no ar, que pode desestimular outros concorrentes a falar, eu não vou querer entrar nessa briga, né? Uma coisa que... E o que diz essa lei? Tolera o atual empresário que explora a área. Enquanto ele estiver lá, ele pode ficar. Se vier outro, não pode, que seria uma barreira para um outro entrar. Além disso, a atividade econômica que ele explora é armazenagem alfandegada de contêineres, uma coisa que está na mira aí do novo Portal Único do Comércio Exterior, do novo processo de informação, para ser bem menos interessante como atividade comercial. Ou seja, juntando isso tudo, é muito provável que ninguém, além do próprio explorador da área, tenha interesse de explorar aquilo. Não seria o caso de fazer um teste, de perguntar se tem mais alguém interessado e aí já fazer o contrato sem licitação, neste caso específico, diante dessa situação muito particular, embora seja em Santos? Bom, Angelino, obrigada aí pela pergunta, mas essa também é a resposta. Eu acredito que não, pelo seguinte, o que a gente está fazendo... Antes de responder, só queria falar assim, o que nós estamos tratando aqui? De dispensa, que juridicamente é diferente de inexigibilidade. Eu queria até ter pontuado isso na fala do Dr. Mário, na pergunta do Dr. Mário, e eu acabei passando por cima, né? A lei de licitações, ela traz as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa, né? Então, a gente tem lá os critérios para atender, né? E inexigibilidade, eu confesso que eu não li a lei nova ainda, né? Já recebi até alguns briefings, assim, sobre a lei nova, não li, não tive condições ainda de aplicar, e como para o nosso setor, de ler ainda, e como para o nosso setor ela é apenas subsidiária, eu não consegui ainda parar para ler, mas uma hora eu vou entender. Eu estudava ela quando eu ia estudar para concurso público, né, que concurseiro sabe tudo de licitações. Mas lá tinha as regras de inexigibilidade, tem as regras de inexigibilidade e dispensa, acredito que com poucas alterações deve ter continuado do mesmo jeito. E quando que é caracterizada uma inexigibilidade? Quando há inviabilidade de competição, né? A inviabilidade de competição. E a inexigibilidade, ela continua existindo, independente da dispensa de licitação. E que nós temos no contrato, no setor portuário, alguns contratos novos, é difícil, eu não me lembro de casos recentes de ter declarado inexigibilidade de algum contrato de arrendamento portuário, mas nós temos contratos antigos que já passaram, a primeira vez que foram firmados por inexigibilidade, que é o caso, inclusive, da Braskem em Aratu. A Braskem em Aratu, como ele começou um contrato inicial, à época, vinculado com a fábrica do Polo Petroquímico de Camaçari, ele já foi um contrato, né, que nasceu como inexigibilidade, né? E aí teve até uma discussão em Santos, né, que todo mundo acompanhou lá do contrato da Petrobras, de tentar, nesse momento de vencimento do contrato, né, fazer uma inexigibilidade. A inexigibilidade não foi para frente, tanto é que foi para a licitação. E agora temos a dispensa. Na dispensa, a gente não está falando de uma inviabilidade de competição. Por quê? Quando eu faço uma dispensa, eu posso, se eu tiver dois interessados, seguir para uma licitação, eu estou dizendo que eu tenho viabilidade de uma competição. Porque se eu não tivesse viabilidade de competição, eu sequer iria, num segundo momento, para uma licitação, né? Então, eu tenho, mas eu faço primeiro chamamento público, eu posso ter só um interessado, né? No limite, se eu não tiver como hoje, até o decreto, eu não tinha essa classe de dispensa. O que a gente fazia? A gente, mesmo sabendo que potencialmente teríamos um único interessado por uma licitação, como já aconteceu em algumas situações, nós faríamos assim a licitação e saberíamos que só a empresa que tem o seu mercado consolidado ali naquela região, tem sua logística agregada ali, iria bidar, e assim bidava e assim levava a licitação, né? O que a gente pretende ganhar com essa dispensa? É justamente evitar esse trâmite todo quando a gente sabe que quem vai levar o contrato, né, é aquela empresa, mas não porque nós tiramos de outra a possibilidade de competir, porque outras não vão ter naturalmente o interesse em competir por aquela área, porque aquela área está naturalmente vocacionada para movimentar outro tipo de carga, né? Então, só queria fazer essa parte inicial entre dispensa e inexigibilidade de licitação. Devo estar falando alguma besteira em relação à nova lei de licitações, mas como não li, né, estou isento para falar besteira, mas acredito que não tenha mudado muita coisa, não, porque o racional da dispensa e inexigibilidade deve ter continuado o mesmo, né?
Mas aí, voltando para o caso da aplicação da dispensa, para esse caso específico de Santos. A gente está falando de uma movimentação de uma carga, né? Que, como você disse, armazenagem de contêineres acontece numa área que hoje não pode ser explorado por outro, né? Por conta de uma questão municipal, né? E aí não quero entrar nessa seara se poderia o município não fazer essa restrição de uso do solo, mas o fato é que existe essa restrição de uso, mas essa carga, ela também é operada dentro do porto público em outra área. Então, como eu tenho destinação dessa carga para movimentar numa área dentro do porto público, que inclusive está qualificada para licitação, que nós tivemos agora a qualificação na segunda-feira, na CPPI, que classificou inclusive o STS-10, né? Que é o STS-10, que é justamente o justificador, né, da manutenção dessa área mediante contrato de transição, era justamente porque não tinha a licitação do STS-10. Uma vez eu tendo a licitação do STS-10, que movimenta esse tipo de carga, que é destinado para movimentar esse tipo de carga, não seria o caso de dispensa na outra. Primeiro eu preciso fazer essa licitação. Aí, por hipótese, eu faço uma licitação, essa licitação tem a sua viabilidade, ganhou empresa A, B, C, independente de quem ganhar, e ainda assim for viável uma movimentação lá fora, depois que eu consolidei a movimentação dessa carga, aí eventualmente poderia ser o caso de dispensa. Mas não vislumbro agora, porque nas condições que nós temos de licitação, o fato é que eu tenho um terminal portuário, né, que vai ser naturalmente disputado. No limite, poderia entender que para o STS-10 eu vou ter um único interessado? Dificilmente, mas vá lá, eu posso olhar o EVTE, quando eu olho o EVTE, eu falo, eu acho que aqui vai ter só um, por hipótese, dificilmente na prática, mas por hipótese a gente poderia imaginar, não, aqui eu vou ter só um e faço uma dispensa de licitação, o que a gente sabe que não vai acontecer. Mas a gente poderia, no limite, fazer isso, e aí eu faço uma dispensa para a licitação do STS-10, porque essa carga, né, de armazenagem e prestação de serviços para o container, ele é feito também ali dentro do porto público, numa área a ser licitada. Então, hoje, eu não, com as condições de exploração, com ainda a necessidade de viabilizar um novo terminal de contêineres dentro do Porto de Santos, eu não vejo possibilidade, pelo menos fácil ou clara nesse momento, de caracterizar esse instituto da dispensa de licitação para permitir a regularização de um terminal nessas condições. Obrigado, Flávio. Em razão do horário, a última pergunta, por gentileza, Giovanni Paiva, nosso conselheiro do Nordeste Export. Giovanni, por favor. Olá a todos. Hoje, dia 30, aniversário da Claudinha, e amanhã, dia do trabalhador, 1º de maio. Né? Bom, cumprimento a todos. A Flávia já sabe dos elogios que eu tenho por ela. E eu tenho a felicidade de que esse decreto ele formalizou aquilo que a gente trabalhou junto, inclusive eu digo a gente, porque você também, o Mário Povi, a Ana Paula, na 2240 lá em 2011. Né? Então, eu tinha 2 perguntas para fazer, uma, graças a Deus, meu presidente já fez, e como está sem tempo, eu vou fazer uma mais simples. Esse prazo de 100 dias, ótimo que pode ser reduzido para coisas mais simples, mas, de certa forma, ainda há uma subjetividade. Vocês vão objetivar isso, porque, às vezes, tem empresas de grande porte que têm vamos dizer, uma governança interna muito complicada e não consegue vencer isso num prazo curto. Como é que vocês estão vendo isso, Flávia? Parabéns a todos, parabéns, Fabrício. Boa tarde. Bom, Giovanni, a gente está... Quando teve essa possibilidade de revogar esses 100 dias, né, o nosso olhar era sempre, olha, eu tenho aqui contratos para ser licitado, né, a gente, vamos lá, olhando, sempre que não tem como falar de licitação sem falar de Santos, né? Olhando para Santos, a gente sabe que naturalmente a gente vai aplicar os 100 dias, porque ou se eu for diminuir, não tenho obrigatoriedade de ser 100 dias, mas naturalmente vai ser um prazo próximo de 100 dias, porque ali em Santos realmente tem muitas variáveis a considerar para uma licitação.
Mas quando a gente olha terminais, né, de repente eu vou licitar um terminal, e como a própria Maiara falou, né, os terminais lá da CDC, onde naturalmente eu tenho um único interessado, onde o mercado a ser atendido é um mercado mais local, onde a gente vê naturalmente uma vocação para um tipo de operação e para uma cadeia já operada, integralizada ali na movimentação daquela carga, então tende a diminuir, né? E isso vai muito da expertise, claro que vai ser, cabe sempre uma subjetividade, né? Cabe sempre uma subjetividade, mas pela expertise que a gente desenvolveu hoje, tanto o Ministério quanto a ANTAC, nessas licitações, a tendência sempre olha, quando a gente faz uma EVTEA, e justamente que essa é a métrica para saber quando terá ou não uma dispensa, quando a gente faz uma EVTEA, a gente sabe naturalmente quais são os players, né, do mercado, porque a logística não surge num piscar de olho, a logística não surge de eu colocar um novo terminal em tal lugar, se não tiver quem opere, não tiver a carga, é uma licitação deserta, né? Então, quando a gente faz esse EVTEA para tentar mapear qual que é a carga que vai ser movimentada, qual que é o mercado que vai ser atendido por esse terminal, né? Qual que é a logística de carga que vai ser atendida por essa instalação portuária, a gente naturalmente consegue, sempre cabe falhas, porque é uma análise sempre subjetiva, a gente entender quais são os players que vão estar naturalmente, né, vocacionados a operar naquela área. E aí esse prazo vai vir justamente dessa flexibilidade, né, dessa análise e desse entendimento de que, olha, aqui está, né, vocacionado mais ou menos, a gente pretende, olha, que é um terminal assim, quem movimenta nessa região são empresas A, B e C, então elas naturalmente terão interesse, pode ser que alguma delas não tenha, pode ser que outra pessoa entre também para poder operar. Mas vai ser nessa análise do EVTEA que vai ter essa subjetividade. Agora, esse prazo é do edital ao leilão. Antes do edital, a gente já teve uma audiência pública, a gente já teve toda uma discussão, né, com o mercado sobre isso, em que essa percepção ela vai ser também levada ao mercado, porque o prazo de edital para o leilão é, inclusive, objeto de audiência pública. Então, se for com uma percepção de mercado, vamos supor que os documentos que saiam para licitação, sai lá, olha, para esse terminal, a gente pretende 30 dias de leilão do edital para o leilão. Se essa percepção for uma percepção que o próprio mercado identifique, olha, esse prazo é ruim, ou esse prazo é grande demais, 30 dias nunca vai ser grande demais, mas enfim, mas ele vai ser sempre um objeto, um item que é objeto de consulta pública, e essa percepção do mercado, assim como se a gente recebe na audiência pública contribuições para demanda, para critérios operacionais, para prazos de edital e de leilão também. Então, é sempre um tema que continua sendo discutido em âmbito de audiência pública, e essa percepção vai vir muito conjunto das discussões que vai ter da licitação daquele terminal, entendeu? É sempre subjetivo, mas a gente entende que a gente pode, nessas audiências públicas que vão continuar acontecendo, né, fazer esse crivo do prazo mais adequado. Excelente, Flávia. Olha, 1h35 de debate, né, um evento incrível, a gente acaba nem percebendo a hora passar. Eu recebi outras perguntas, depois eu posso até encaminhar. A gravação também já estão me pedindo, eu vou pedir para a nossa equipe hoje, assim que termine, já coloque a gravação no nosso site. Então, rapidamente, para as considerações finais, e eu vou fazer na ordem inversa. Jean Paulo, por gentileza, as suas considerações finais, 2 minutinhos aí, por favor. Fabrício, obrigado mais uma vez, e, de novo, muito rico aqui esses debates, como sempre, né? Eu acho que vou só reforçar o que já foi dito antes, né? Essas flexibilizações, né, que estão acontecendo. A gente está falando hoje desse decreto, mas ele não está isolado, né? Ele está num contexto de várias outras simplificações do processo portuário, né? E nós estamos percebendo esse movimento, as autoridades portuárias estão percebendo que a Secretaria está, aos poucos, buscando nos dar mais autonomia, mais ferramentas para a gente atrair o investimento privado, e é isso que o país precisa, né? Como já foi comentado aqui. Então, estamos muito satisfeitos com isso, e do nosso lado aqui, a gente agora tem que arregaçar as mangas para trabalhar, porque as ferramentas estão nos sendo dadas, né? Obrigado aí a todos, e estamos trabalhando para isso. Obrigado, Jean.
E só a título de curiosidade, acabou há pouco o leilão da SEDAI, o pessoal estava comentando agora, 22 bilhões de investimentos em 3 blocos. Essa é a última notícia que chega aqui. Ana Paula, por gentileza, suas considerações finais. Gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade, é um privilégio estar aqui participando desse evento e dessa discussão. É um privilégio também de rever amigos, todos que estão presentes. Quando o Giovanni lembrou da nossa participação no ANTAC, Mário, Flávio, Giovanni e demais, a gente sente saudade daquela época, mas assim, muito querido, a gente viveu momentos felizes e oportunos ali dentro, e a gente está aqui novamente e melhorando cada vez mais o setor e enaltecendo a participação da autoridade portuária e dos portos organizados no incremento da economia brasileira para o setor. Agradeço muito. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Na sequência, Fabrício Xará, por gentileza, suas considerações finais. Maravilha, obrigado pela palavra novamente. Agradeço a oportunidade, né? Parabenizo pela organização do evento, parabenizo a todos aqueles que abrilhantaram com suas perguntas, a doutora Flávia, né? Não vou ser redundante em falar novamente o que os demais já falaram e agradeceram a contribuição, né, dela nesse processo todo. É fantástico, o Ministério todo, enfim, eu acho que isso é fundamental nesse amadurecimento e, obviamente, o nosso país que ganha com isso tudo, né? Eu acho que essa é a principal mensagem. E muito bem lembrado pelo Jean Paulo, arregaçar as mangas e trabalhar, que nós vamos ter muito trabalho. Esse é o recado. Obrigado, Fabrício. Sucesso para todos. Obrigado mais uma vez. Agora a nossa presidente da ABEP, Maiara Chaves. E, Maiara, vou lhe falar uma coisa. Excelente tema, excelente escolha. Sexta-feira eu evito de fazer evento à tarde, mas casa cheia até o final. Mais uma vez, parabéns pela escolha e as suas considerações finais. Que bom, Fabrício. A gente, com muito sucesso na sexta-feira, né? É um dia que normalmente as pessoas já estão ali no movimento de final de semana, mas a gente escolheu aí pela ENAP um tema muito interessante e de bastante curiosidade de todos. Então, eu queria agradecer aqui a participação da Flávia, que prontamente aceitou o nosso convite para poder participar dessa live, a presença dos meus colegas, Ana Paula, do Jean, do Fabrício. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso mundo portuário, seja bem-vindo à ABEP, seja bem-vindo ao Brasil Export. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar também, então fique muito à vontade conosco. Então, gostaria de parabenizar a todos pelas perguntas, como foi falado, a gente não imaginava que ia até passar esse horário, né? Mas é mesmo agradecer ao Fabrício pela parceria da ABEP, agora falando como ABEP, né, porque eu tenho que ter 3 cadeiras, né? Então, agora sentar na cadeira da ABEP, agradecer pela parceria para a gente estar construindo esse ENAP. Nós vamos ter outros eventos ao longo do ano, outras lives, e lembrando que no dia do Brasil Export, a gente vai estar lá fazendo o ENAP a nível nacional também, né, junto aí com o Fabrício. Então, obrigada, agradeço como ABEP, como CDC e como presidente do Conselho Feminino, né, porque trazer uma live com a presidente do Conselho Feminino que não tenha outras mulheres, aí a gente está fazendo mais do que o nosso papel, né, Flávia? Flávia, Ana Paula também compõem o nosso Conselho Feminino, então, fortalecendo cada vez mais a imagem da mulher e de que a gente está aí para trabalhar de igual para igual e com conhecimento técnico bastante adequado. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Flávia, pela explanação. Obrigado, Maiara. E faltou falar, conselheira do Nordeste e conselheira do Brasil Export também. José Roberto Campos, nosso presidente do Conselho Nacional, suas considerações, por favor. Bom, meus amigos, mais um show, né? Dessa vez, a Flávia realmente mostrou o seu conhecimento naquilo que ela faz, naquilo que é produzido ali. Respondeu todo mundo, mesmo as perguntas difíceis do Angelino, que é normal, Flávia, não foi só por você, não. Entendeu? Esse é o normal do Caputo,
fazer pergunta embaraçosa. Você saiu muito bem das duas, tanto a do Mário, né, que você já o conhece há tanto tempo. Eu achei excelente, viu, Maiara, essa live, porque trouxe uma visão para nós que somos ligados à parte, vamos dizer, externa da administração portuária, uma visão de vocês que representam o porto público em relação à legislação que está aí e as dificuldades de vocês em atenderem completamente a legislação. Eu acho muito importante, Fabrício, que esse tema eu acho que tem que ter uma continuidade, ou pela Maiara, ou no Comitê Feminino, ou no Brasil. Eu acho que a gente tem que realmente dar seguimento a isso. É isso aí, meus amigos. Um bom fim de semana. Apesar do Faê estar dormindo, mas um abraço a todos. E até a próxima, se Deus quiser, com todo mundo com muita saúde. Obrigado, Campos. Com ele, Campos. Na sequência agora, então, para que nós possamos encerrar, nossa convidada da tarde. Flávia, por gentileza, suas considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, Fabrício, aí a oportunidade, agradecer ao Dr. Mário pelo convite. É sempre muito bom falar, né, desse tema, desde que o decreto foi publicado, na verdade até antes dele, né, tinha muitas dúvidas, nós já tínhamos reunidos para falar sobre o assunto, mas agora com ele de fato publicado, as dúvidas vêm à tona, e é sempre bom estar dando essa transparência, fazendo esse debate. O setor portuário ele sempre tem muita coisa a ser discutida, sempre tem uma inovação que a gente precisa entender, né? Uma coisa que foi muito bem levantado pela Maiara na fala dela, né? A questão da necessidade da gente olhar a vocação de cada porto. Então, toda a análise nossa aqui e desse decreto é a nossa dificuldade, porque a gente olha o decreto como um todo, mas a regulação vai ser única, mas a gente sabe que ela tem que ser aplicada respeitando a peculiaridade de cada porto público, né? Então, esse é o nosso olhar, a nossa dificuldade, né? Mas o que torna também o trabalho muito interessante, porque às vezes a gente vai ter um olhar para uma legislação, para um regramento, para o mesmo regramento, quando a gente olha para um porto, ele é aplicado de um jeito, para outro porto, ele tem uma outra esfera de oportunidades que ele pode realmente trazer, né? Eu queria trazer um pouquinho da fala do Fabrício, que fala sobre o timing das coisas, e é isso mesmo, o grande problema, a grande dificuldade do poder público é a gente atualizar os nossos atos com o timing que o setor privado quer, né? E as nossas ações, né, têm sido cada vez mais para poder diminuir esse gap de diferença, né, dos dois tempos de serviço. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes é complicado, mas é o que a gente está tentando, inclusive para poder trazer um pouco da necessidade que o Jean trouxe, né, assim, de fortalecer o porto público estatal, o porto público, né, administrado por uma empresa pública, sendo ela federal ou sendo ela de um porto delegado, né, se for um porto administrado pela administração do estado ou do município, mas para trazer essa governança, para trazer essa atratividade. Então, essa é a grande diferença, né? E dizer que, um pouquinho da fala da Ana Paula, que é isso, os portos já estão, né, se organizando para poder tentar fomentar cada vez mais os seus investimentos, né? E isso, a administração do Porto da Bahia é um exemplo disso. Me reuni inúmeras vezes com a Ana Paula antes do decreto sair, porque eles já estavam se preparando para, quando sair, já ter realmente as condições de atrair os investimentos necessários. E é isso que a gente tem visto, né? Que os portos estão cada vez mais se profissionalizando e tentando ganhar tempo, né? Assim, se colocar à frente das discussões para poder atrair mais investimentos. Então, mais uma vez, assim, obrigada pela oportunidade. É realmente um prazer, um privilégio estar aqui numa mesa com outras mulheres, né? Como o Dr. Mário falou, a Maiara também apontou, porque realmente é um setor tradicionalmente, a gente sabe, né? Tradicionalmente masculino. Mas é sempre um prazer estar trazendo essa discussão que está aqui no nosso dia a dia do setor portuário, e eu fico à disposição para a gente continuar o tema, né, como o Campos sugeriu, sempre que tiver necessidade, tiver oportunidade, fico à disposição dos senhores, porque os assuntos do setor portuário são sempre inúmeros, né, e sempre vai ter uma novidade boa para a gente debater.
E é isso. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, Flávia. E eu vou encerrar plagiando aqui a nossa presidente Maiara, que acaba de colocar nos grupos. Flávia deu um show na apresentação do decreto 10.672. E é verdade, Flávia, foi excelente a tarde. Mais uma vez, muito obrigado. A todos os nossos conselheiros, amigos que participaram nessa tarde, nosso obrigado pela audiência. E semana que vem, continuamos aí com a programação do Brasil Export e de todos os seus regionais. A todos um ótimo final de semana e um excelente final de tarde. Muito obrigado. Abraço a todos. Parabéns, Cláudio.